No vídeo de hoje nós vamos reagir a um vídeo do canal Elementar onde ele fala sobre o efeito iFood. Então fica comigo, já se inscreve no canal, deixa o like e bora pro vídeo. E se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo Nani, sou dono de delivery, assim como você. Eu falo diretamente para donos de delivery. Sei que outros públicos que me assistem, mas o meu objetivo principal é ajudar o dono de delivery a ter resultado, assim como eu tive. Como eu tive a oportunidade de sair da moto, construir todo o império que nós estamos construindo aqui, certo? E no vídeo de hoje eu vou reagir a um vídeo do canal Elementar, que é um canal muito bom, eu gosto muito do Elementar, vários vídeos eu assisto, só que ele tá trazendo uma visão pro público. Pelo que eu entendi, é uma visão pro público. Eu não assisti o vídeo assim, porque eu gosto de ter surpresa. Foi o que minha equipe me trouxe. E eu quero trazer a visão aqui, um react como empresário, como dono de restaurante, a forma como eu enxergo. Obviamente o iFood tem muitas coisas para melhorar. Obviamente todos os marketplaces que estão chegando também tem coisa para melhorar. Vai começar com defeito, mas a vida é assim, constante melhoria. Então óbvio que eu tenho críticas a todos os aplicativos, mas eu olho para o nosso mercado. Então a gente primeiro precisa entender o nosso mercado. E aí eu trago esse olhar. Então vamos reagir ao vídeo, vamos entender o que eles falam sobre esse efeito iFood e colocar a nossa visão como empreendedor, como dono de delivery, como dono de negócio. Bora pro vídeo. Os aplicativos de delivery vieram para revolucionar o jeito que pedimos comida. E parece um paraíso. Preços baixos, entrega grátis e promoções irresistíveis. Mas alguém está pagando essa conta. Por trás desses preços maravilhosos existe... Na teoria, quem tem que pagar essa conta é o cliente, né? Eu costumo falar sempre no meu canal, brincar com as pessoas, que assim, quem tá em casa, deitado, abraçado com a gata, assistindo Netflix, pedindo delivery é o cliente. Então a conta tem que pagar é sempre ele. Um modelo de negócios que sufoca quem realmente faz a comida chegar na sua porta. Restaurantes tentando fechar as contas no fim do mês, apertado por taxas e regras que só favorecem o aplicativo, e entregadores, que enfrentam jornada... Eu não posso negar que taxas e regras voltadas para o aplicativo, assim, todo negócio, você como dono de delivery, você vai fazer um negócio, vai beneficiar quem? Toda empresa é feita para gerar lucro. O iFood não é diferente, certo? Exaustivas, algoritmos misteriosos e remuneração cada vez menor. Esse modelo está mudando a lógica do mercado de um jeito que ninguém percebe. Esse é o efeito iFood, e entender como ele funciona pode mudar completamente a forma como você faz o seu próximo pedido. Foi o que eu falei. Minha equipe me disse que era um vídeo voltado para clientes. Você vê como a forma como você faz o próximo pedido. Aqui já está bem claro a forma como ele está falando diretamente para cliente. Então, a gente precisa sempre entender isso. Sempre entender para quem que ele está falando. E eu falo isso porque, só para vocês entenderem, o efeito iFood, dentro do iFood também tem esse nome. Eu estava, inclusive, no encontro do pessoal da comunidade agora, né? Expert. Só existem 16 no mundo, então eu faço parte dos 16, tá aqui em cima, ó. Minha caixinha do Expert, meu troféuzinho do Expert. Então, agora existe uma comunidade de criadores, e lá dentro dessa comunidade, inclusive, um diretor do iFood estava falando sobre o efeito iFood de forma positiva. Aqui, pelo que eu estou entendendo, ele está falando de forma negativa. Está usando o mesmo nome, porém de forma negativa. E o efeito iFood é todo o ecossistema onde beneficia, onde o dono de restaurante trabalha, enfim. Mas vamos entender aqui o poder desse vídeo. Então, quem mais sofre com o efeito iFood? E como os restaurantes estão lentamente acabando com essa dependência? O mercado de delivery no Brasil tem um problema sério mascarado de benefício: as promoções predatórias. Para você, consumidor, é maravilhoso, mas você sabe o que acontece com o restaurante? Por trás desses descontos absurdos, ofertas maravilhosas e entrega grátis, existe um sistema que sufoca pequenos restaurantes em todo o país. E só um recado antes: esse vídeo aqui não é um ataque ao iFood, mas sim ao que se tornou o modelo de negócios dos marketplaces de comida no Brasil. Mas como o iFood domina o mercado nacional com... Ponto importante, a culpa disso não é do iFood. A culpa disso são de restaurantes que não sabem trabalhar, que acabam vendendo por preço. E é o que a gente sempre fala, na guerra de preço, quem ganha perde. Ponto final. Então a margem está cada vez reduzida porque o cara não sabe repassar o custo. Então eu, por exemplo, eu posso dentro do meu restaurante utilizar diversas campanhas, inclusive ao mesmo tempo. Não é recomendado, mas eu consigo usar, inclusive ao mesmo tempo.
porque eu dependo da quantidade de cupons que eu vou liberar, depende daquilo que eu vou, do tipo de promoção que eu vou fazer, da quantidade de desconto. Toda empresa, independente de qual seja, ela precisa de uma verba de marketing. Grandes empresas, elas fazem marketing na televisão, pagam milhões. Aquilo ali é verba de marketing. O que é na verba de marketing? Nada mais é do que eu pegar um pedaço do meu faturamento e destinar aquilo para trazer novos clientes, para fazer uma propaganda para minha loja. Então a gente precisa ter muito em mente isso. E aí o que acontece? Muitos donos de delivery, muitos empresários não entendem dessa lógica, aí sai tacando cupom e aí o cara tá acabando com o mercado. Então isso não é culpa do iFood. Tanto que eu como fazer parte do grupo do Conexão, eu sempre falei muito sobre como o iFood deveria educar os donos de delivery. E aí eles criaram o Decola, eles têm diversas plataformas para educar. Por quê? Porque muitos empresários, eu, por exemplo, cara, eu fui entregador, eu comecei do nada. Tem gente que começa dentro de casa. Então as pessoas não detêm o conhecimento suficiente para isso. E aí acaba fazendo coisas erradas. O papel do iFood aí era muito educar o cliente, educar o dono de restaurante, para que ele saiba utilizar essa verba, ou se vai colocar em todos, saber precificar, para que a nossa margem final seja sempre respeitada. Isso é um ponto importante. Mais de 80% de participação de mercado, é inevitável ele não se tornar o maior participante do problema. Para colocar em números, em 2022 o ecossistema da companhia movimentou 97 bilhões de reais na economia brasileira, impactando mais de 0,5% do PIB do país. Para o dono de um restaurante que quer vender pelo aplicativo, o iFood funciona com 2 planos principais, o plano básico e o plano entrega. No plano básico, ele cobra 12% de comissão sobre o valor total dos pedidos e uma taxa de pagamento online de 3,2% quando o cliente paga. Deixa eu ver se eu consigo colocar no 1.2 aqui na velocidade, 1.5. Para ser mais rápido, senão vai ficar muito longo. Mas um ponto importante aqui, ó. O preço do iFood é esse, tá? O preço do iFood é esse. E aí eu vou deixar ele concluir, que eu já sei onde ele vai falar, obviamente, mas vou deixar ele concluir só para vocês entenderem. Deixa eu ver se o vídeo foi para 1.5 aqui. Pelo aplicativo. Além disso, há uma mensalidade de R$ 130 para restaurantes que faturarem mais de 1.800 por mês. Já o plano entrega oferece o serviço de entrega pelo iFood e aumenta a comissão para 23% sobre as vendas, mantendo a taxa de pagamento online de 3,2% e a mensalidade de R$ 150 nas mesmas condições. Para um restaurante que fatura exatamente R$ 1.800, o iFood chega a custar 34,5% do faturamento. Errado. Essa informação está errada. O preço do iFood, eu já imaginava que era onde ele ia chegar. O preço do iFood é aquele. Se você usa entrega própria, você vai pagar 12%. Se você usa entregador do iFood, você vai pagar 23%. O que eles englobam esses 34%? É um cupom que você está dando, é um desconto que você está dando, é uma vantagem que você está oferecendo, é pipipi, popopó, pipipi. E tudo isso aí não reflete a realidade. Vou te dar um exemplo. Se você é dono de delivery, você vai saber exatamente o que eu estou falando. Você tem um produto que custa R$30. Nesse produto custou R$30, você está com a campanha inteligente ativa. Então você está dando um cupom de R$5 de desconto, certo? Muita gente considera esses R$5 um dinheiro que você está dando para o iFood. E é errado isso. Por quê? Não é um dinheiro que você está dando para o iFood, é um desconto que você está dando. Só que você está recebendo menos pelo seu produto, que é um desconto que você está dando. Só que existe um ponto importante aqui, que eu já até quero que você coloque nos comentários aqui, que vocês querem que eu faça uma aula desse financeiro do iFood, que é importante. Eu não pago comissão desses R$5 que eu estou dando de desconto. Eu não pago comissão, eu não pago taxa de aplicativo. E o meu CMV, que é o custo de mercadoria vendida, ele tem que ser calculado não em cima dos 30, em cima dos 25. Eu não pago imposto, isso é uma coisa que mudou, porque antigamente vinha o preço cheio no pedido do iFood. Aí quando você ia emitir nota, automaticamente você pagava imposto em cima do cupom. Hoje também não acontece mais isso. Então, quando você recebe pedido no sistema, vem o valor que o cliente está pagando. Então, eu já não preciso mais emitir todo esse cupom, eu já não preciso mais emitir nota fiscal do posto cheio. Então, eu não pago imposto, eu não pago nada. Então, o meu DRE ele tem que ser formado a partir de R$25, não de 30. E o que eu vou pagar para o iFood na prática? É a mensalidade de R$150 e os 12% de comissão. Ponto. 3.2 é uma regra que não é do iFood. Certo? Foram as entidades competentes que é a taxa de pagamento. Se você passar na sua maquininha, por exemplo, você vai pagar. Mais barato, mas você vai pagar. 0,99 no débito, 1,99 no crédito, se você tiver antecipação, e assim vai. Os vouchers, por exemplo, eles têm taxa acima de 6%. Isso sim eu acho um absurdo. Mas também não estou dizendo para não utilizar o voucher, tá? Tem que utilizar. Mas só para vocês entenderem. Então, isso é uma taxa de pagamento.
Eles aqui são totalmente leigos, por exemplo, que fala que custa 34%, mas existem especialistas, aspas grandes assim, ó, que diz que o iFood custa 15,5%, 15,2%, que é 12% da comissão e 3,2% do pagamento online. Não são todos os pedidos que vão ter pagamento online, primeiro ponto. Se eu tenho delivery próprio, eu vou pagar na maquininha, ou vou mandar minha maquininha. Existe essa função. E aí, com essa função ativa, o que vai acontecer? Eu não vou pagar, só vou pagar os 12. Então, os 3,2 ele é uma taxa de pagamento, que também precisa estar precificada. Mas é um custo diferente para o meu negócio. Isso é um custo financeiro do meu negócio. O aluguel da maquininha que eu pago, as taxas da maquininha, as taxas do pagamento lá no iFood, isso é um custo financeiro que eu vou calcular. No meu negócio, por exemplo, no meu delivery, esse custo, ele, com voucher, com tudo, eu não tenho antecipação, então já diminui um pouquinho, mas com voucher, com tudo, esse custo ele vai ficar em média ali 4%. O que significa? Se eu faturei 100 mil reais, 4 mil eu paguei de taxa financeira. Aí esses 4% eu vou embutir no produto. O cara tá com a gata em casa, assim, ó, assistindo Netflix. Eu vou pagar pra ele comer o lanche? Não vou. Quem vai pagar é ele. A minha margem de lucro precisa ser respeitada. Então, na minha precificação, eu coloco isso. Ponto importante. Tá bom? Então, e esse cálculo ele precisa ser feito. Quanto que eu paguei de taxa? A comissão da iFood ela é 12% e ponto final. Ah, Edu, mas se o cara usa a logística iFood e ativar promoções, chega a ficar até 40%, 50%. Alguns especialistas, com aspas assim, esse já é gigante, aspas, também falam isso. Vamos entender uma coisa. Não é o custo do iFood. Se eu tenho uma entrega própria, eu vou pagar o meu entregador para fazer entrega. Então esse é o meu custo logístico. É o custo logístico do meu negócio, que é um delivery. E um delivery é entrega. Então é necessário. Do mesmo jeito que você tem um custo de funcionário, você tem... Tudo é custo. Custo de logística também é um custo. Se eu não tenho logística, existe a possibilidade de eu contratar uma empresa terceirizada. Então eu posso contratar Uber Direct, Motu, Lalamove e o iFood. É uma empresa que eu estou contratando. O iFood ele criou um ecossistema. Mesma coisa eu. Eu tenho a Nani Marmitas, que é a minha loja. Então o cliente vem e compra Nani Marmitas. Eu tenho também uma empresa de consultoria que chama-se DSF Food Market. Eu tenho também um estúdio de gravação, da qual esses vos falam, que chama-se... Não tem nenhuma canequinha do Nani aqui? Meu Deus. Que chama-se Estúdios Nani. Percebe que o nome é o mesmo? Estúdios Nani. Eu também vendo licenciamento da minha marca. Então a Nani Marmitas, você pode ter lá na sua região. Ela chama-se Nani Marmitas e é um licenciamento. Então eu tenho a Nani Participações. É uma empresa de licenciamento. Então não é o Eduardo custa tudo. Então não é o iFood custa tudo. Eu estou contratando um serviço do iFood. Existem pontos diferentes. E as pessoas não sabem diferenciar isso. Aí começa a falar assim, porque eu tô falando de iFood, mas a 99 tá chegando aí com logística própria. A Kita tá chegando aí com logística deles também. A Kita vai ser X%. O outro X... Entenda os números do seu negócio. Belezinha? Ponto importantíssimo para você, dono de delivery. Esse percentual é o suficiente para sufocar a margem de lucro de qualquer restaurante que depende exclusivamente do aplicativo para sobreviver. Esse modelo de cobrança torna o iFood uma plataforma... Então, ele fala que esse modelo é para sufocar. Não é para sufocar. É para sufocar quem não sabe fazer conta. Oh, meu Deus do céu. Na prática, vou explicar para vocês o que acontece aqui. O cara tinha um barzinho e ele vendia lá um filé de frango por 15 reais no barzinho e ele ganhava muito dinheiro ali. Porque ele tinha cozinheiro, chapeiro, a pessoa para atender e vendia 100 pratos ali por 15 conto. Esse era o custo desse. O local, a água, a luz, custo fixo, os funcionários. Quando ele passou a ter delivery, ele tem outros custos embutidos. Ele vai ter o custo entrega, por exemplo. Esse custo entrega eu posso repassar ele para o cliente. Então, ou seja, na minha loja o custo entrega é entre 9 e 10 reais. O que é o custo entrega? Nada mais é o quanto eu pago para o entregador. Então, meu entregador ele ganha uma diária mais taxa, independente do formato que seja, ele vai receber, por exemplo, X reais. Quantas entregas ele fez com esses X reais? 10 entregas. Ele recebeu 100, fez 10 entregas. Meu custo de entrega é 10 reais. Então, esse custo de entrega, ou eu repasso para o cliente, através de cobrando uma taxa de entrega, 10 reais, ou eu assumo esse custo. Com o iFood é a mesma coisa, é 12%. Ou eu assumo esse custo, ou eu repasso para o cliente. Aí vai ter gente que vai falar aqui nos comentários agora, assim, ó, mas se eu repassar esse custo aí vai ficar muito caro, e o cliente não vai comprar. Eu faço em média hoje, no dia de hoje, 300 pedidos por dia. Já tive uma empresa
no passado, aí quem não conhece a minha história, vai lá no Instagram e lê a minha história. Já tive uma empresa no passado que a gente fazia 400, 500, 600 pedidos por dia. E o meu prato mais barato na minha loja, ele custa R$ 28,99. Qual que é o prato, Edu? É arroz, feijão, lembranças de frango dentro de um isopor. Acabou. Vai num saco craft bonitinho? Vai. Vai com uma embalagem mais... A prática é arroz, feijão, frango. O cara quer uma saladinha, ele paga a salada à parte. O cara quer uma farofinha, ele paga a farofa à parte. O cara quer um ovinho, ele paga o ovinho à parte. Consigo melhorar a experiência dele, cobrando, mas o meu prato mais barato na prática, ele custa R$ 28,99. Calcula aí. Vamos fazer essa conta? Vamos fazer essa conta aqui, ó, só pra vocês verem. Ó. Custo desse prato, 80 gramas de frango, arroz, feijão e isopor, vai estar em torno de R$ 3,50. R$ 3,50 dividido por R$ 28,99. 12% de CMV. O que é todo o resto? Esse é todo o prato que alguém vende ali na minha região, pertinho de mim, por R$13, por R$12. Existem barzinhos na minha rua ali mesmo que vendem por R$15. É o mesmo prato. Aqui é 12% de CMV, porque eu não levei em consideração a sacola, que a sacola é mais 80 centavos. Dá um pouquinho a mais. Meu CMV, o real, ele bate em torno dos 20%. Por que eu tô falando isso? Porque eu dou taxa grátis. Só que essa taxa grátis, ela tá embutida no preço. Conseguiram entender essa lógica? Óbvio que para eu cobrar tão caro, eu preciso agregar um valor. Qual que é o valor que eu agrego? O valor que eu agrego é, eu faço 400 pedidos por dia, 300, 400 pedidos por dia, e eu entrego em 20 minutos. Eu entrego numa embalagenzinha bonitinha. Eu vendo uma comida boa. Eu tenho uma experiência que eu agrego pro cliente. Por isso que no final das contas eu acabo vendendo. Mas entenda que nada disso é grátis. Então quando fala, cara, o custo acaba apertando a margem. Apertando não, amiga. É tu que não sabe precificar. É tu que não sabe fazer conta. E aí vou botar, a gente tem que ter autorresponsabilidade, vou botar a culpa no outro. Essa é a visão de um leigo, então ele não tá errado, tá? Então a visão dele não tá errada, só que é uma visão de quem não entende do negócio. Ponto final. De alto custo para os restaurantes. É claro que o iFood tem suas vantagens. Para pequenos estabelecimentos sem ponto físico, ele pode ser a única fonte de renda. Mas para restaurantes que operam tanto online quanto presencialmente, essas taxas podem ser pesadas demais e acabam criando uma dependência perigosa do aplicativo. A dependência perigosa eu concordo com ele. Por isso que a gente aqui tem... desse lado, cardápio web. A gente tem a forma de atrair o nosso cliente com a venda direta, porque essa dependência é ruim. O iFood caiu, vai vir outros marketplaces. Se você começar a colocar todos os ovos dentro da mesma cesta, você tá na roça. Especialmente devido ao canibalismo do mercado. No mercado de aplicativos de entrega, o canibalismo do mercado ocorre quando as promoções online desviam clientes que normalmente comprariam na loja física para o aplicativo. Assim, o restaurante não ganha novos clientes, apenas desloca as vendas de um canal para outro. Isso pode reduzir o lucro total, pois o restaurante paga taxas ao aplicativo e perde vendas diretas, que seria... Aí a culpa é do aplicativo. Aí a culpa é da 99, da Kita, da Rappi, do iFood. Isso é tecnologia, pô, é o mundo. Você em casa, tu não usa mais o celular. Ó, por falta de um, eu tenho 2 celulares. Tenho 2, ó, 2. Então, ou seja, o mundo está virando tecnológico. A culpa não é do aplicativo. Vamos ser sinceros. O povo também vai terceirizar a culpa. Então, assim... O povo escolheu uma facilidade que é pedir por um aplicativo. Eu, como empresa, eu preciso estar lá. Mas eu, como empresa, para eu estar lá, eu preciso entender os custos e repassar o custo para esse abençoado que está pedindo pelo celular. Qual que é a dificuldade disso? Autorresponsabilidade chama-se isso. São mais lucrativas. Um exemplo claro de uma prática que representa bem a natureza do iFood é o loop. Aí tá de sacanagem. O loop não existe já tem uns 3, 4 anos já. E esse vídeo ele saiu tem 1 mês, 2 meses, tá? E o loop não existe já há uns 3, 4 anos. Em 2019, o iFood lançou o Loop, seu 2019, nós estamos em 2025, 6 anos atrás. próprio restaurante. Através desse serviço, o aplicativo passou a oferecer refeições a R$ 4,99 na primeira compra e R$ 9,99 nas seguintes, sempre com entrega grátis. Isso impactou diretamente negócios menores, como o Bassa Bar. O restaurante que tinha pratos simples a R$ 14 se viu obrigado a competir com esses preços impossíveis para não perder visibilidade no aplicativo. R$ 5 é o preço de um salgado. Como a gente vai competir com isso? Como ter lucro e servir uma refeição decente a R$ 10 sem taxa de entrega? Questiona Alexandre Bassoli, do estabelecimento. E esse não é um caso isolado. E o pior, existe um truque por trás. Enquanto forçava seus parceiros a competirem com preços predatórios, o iFood operava o loop fazendo acordos diretos com restaurantes de comida por quilo, encomendando grandes quantidades com antecedência e pagando adiantado. Isso criava preços impraticáveis para praticamente qualquer negócio, exceto quando você é o dono de todo o ecossistema e não precisa lucrar nesse negócio específico. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrasel, isso é uma espécie de dumping, uma prática onde produtos são vendidos abaixo do custo para eliminar a concorrência.
A diferença é que quem paga a conta não são as plataformas, mas sim os restaurantes parceiros forçados a se adequar a essa nova realidade. A empresa lançou uma nota. O iFood esclarece que age de acordo com a legislação aplicável na Operação Loop e em suas demais atividades e que não compactua com qualquer tipo de prática ilegal. O modelo de negócio desse serviço tem como base a utilização da capacidade produtiva ociosa de restaurantes e o agendamento de pedidos combinado à logística de entrega eficiente, o que resulta em refeições a preços mais acessíveis. Desde então, pelo que eu entendi, o Loop nem existe mais. Mas... Ele fala que o loop não existe mais. Aí você quer me dizer que não é um vídeo tendencioso. Tô falando de um negócio que não existe mais. Mas eu vou explicar para vocês aqui, ó, para vocês entenderem como que funcionava o loop. Se teve alguém que sofreu com o loop, esse alguém era eu. Eu vendo comida popular, meu prato mais barato é R$ 28,99 dentro do isopor. É o loop, só que cobrando o preço certo. Quem mais sofreu com o loop foi eu. Não teve alguém que sofreu, não teve ninguém que sofreu mais com o loop do que eu. Não teve. Tá bom? Então o loop, assim, por quê? Porque eu tô próximo da região central de São Paulo. Eu não tô no centro de São Paulo, mas eu tô num bairro do vizinho. E eu entrego na região central de São Paulo. O loop, ele era muito forte na região de São Paulo. Eu conheci donos de restaurante, que o cara tava lá vendendo, aí veio o loop, comprou, o cara participou, o cara entrou no loop, eu não participei do loop, mas o cara entrou no loop, o cara ficou rico, o cara conseguiu ganhar dinheiro. Por quê? Quem tava no loop tratava do volume. Tá? Então, como que funcionava? O iFood chegava pra mim, ô Eduardo, tudo bom? Você tem um restaurante? Tenho. Ô Eduardo, vamos fazer o seguinte, eu quero comprar a sua comida. É isso mesmo, Eduardo, eu quero comprar a sua comida. Só que eu vou te dar a ficha técnica, eles te davam um padrão de ficha de como você tinha que montar. Então, a quantidade de comida que ia, como que ia tudo, eles te davam tudo pronto. E aí eu vou comprar essa comida de vocês e vou te pagar antecipado. Era o Loop e o DFN, tá bom? O DFN eu participei. Mas o Loop era desse... E era pedidos agendados. Então, quando você chegava de manhã, o cliente, ele só podia fazer o pedido até X horário. Se não me engano, acho que era 9, 10 horas da manhã. 9 horas da manhã, fechou. A partir do meio-dia vai ser entregue. Então, quando você começava a sua operação 9 da manhã, você já sabia o quanto você ia vender. Já estava vendido. Você só ia montar e entregar. E você não tinha dor de cabeça nenhuma, porque o entregador do iFood vinha retirar, vinha tudo. A margem era baixinha por prato. Mas você, com volume, você ganhava muito dinheiro. A ideia inicial do Loop era pegar, as sobras do restaurante. Então, o excedente da operação. Ah, você tem uma operação... Não sobra ficou pesado, né? Mas era o excedente da operação. É como se fosse assim, o seu restaurante consegue produzir 400 marmitas, mas você está vendendo 300, eu vou vender essas 100 que falta para você por um preço menor. A ideia era essa, tá bom? Acabou não funcionando muito desse jeito, mas o Loop deixou de existir. Só que quem mais sofreu com o Loop era eu, porque o Loop era muito forte na região central, e ainda assim eu fazia 400 pedidos por dia. Nessa época eu fazia 400, 500 pedidos por dia. Foi na minha antiga loja que eu cheguei a bater 600 pedidos por dia. Ainda assim eu fazia. Por quê? Porque pro cara aproveitar essa vantagem do Loop, ele tinha que se antecipar. Ele não conseguia abrir o aplicativo agora e fazer o pedido. Não, ele tinha que pedir, tinha hora para ele pedir. Então ele tinha que pedir e agendar o pedido dele. Cá pra nós. Quem aqui agenda o almoço? Qual empresário agenda o almoço? Eu não consigo, cara. Então era muito difícil. Então acabou que... Nem sei se foi por isso que o negócio deu certo, sei que o negócio parou há muito tempo. E o DFN... que era outra coisa que o pessoal falava muito, o DFN, eu conheço gente que se ferrou com isso e se ferrou. A realidade é essa. O cara se ferrou mesmo. Por que ele se ferrou? Porque ele não soube trabalhar. Simples. Como funcionava o DFN? E eu falo isso porque eu ainda tenho esperança de o DFN um dia voltar. Eu cresci o meu negócio muito com o DFN. Eu não ganhei dinheiro, mas eu cresci o negócio. Por quê? Vou explicar pra você. O iFood chegava pra mim, Edu, você vende um filé de frango a R$ 28,99? Vendo sim, seu iFood. Legal, Edu. Vamos fazer o seguinte, eu vou comprar 1.000 pratos seus a R$ 28,99, só que eu vou pagar R$ 19,99 nesse prato. Só que eu vou te pagar antecipado. Então eu chegava lá com aquele caminhão de dinheiro, eu cheguei a pegar a DFN de quase R$ 200 mil. Por isso que eu cresci meu negócio. Então, ou seja, na prática, no fechar das contas, eu perdi dinheiro com esse negócio. Qual que era a vantagem? Eu recebi o dinheiro antecipado, e eu tinha 90 dias para acabar com aquele prato. Então eu tinha 90 dias. Se desse 90 dias não tivesse vendido o número de pratos que eles tinham comprado, eles iam descontar tudo do meu repasse. Então, por último, se eu não quero vender, eu fecho e sair e tamo junto. Eu vou receber, óbvio que depois o iFood não vai ter recompra, mas eu recebi o dinheiro, eu ficava com o dinheiro, trabalhava 3 meses com o dinheiro, depois o iFood pegava o dinheiro de volta do meu repasse. O que acontecia?
a galera deixava o negócio ligado. Tô vendendo. Por quê? Como o iFood comprou o prato, ele tinha o poder de fazer o que ele quisesse com aquele prato. Então, às vezes, você abriu o aplicativo, tava esse prato seu com promoção a R$10. Aí o bagulho explodia de vender. O iFood pagou 19, ele quer vender por 10. É a forma do iFood captar cliente. Era oferta para novos clientes. Então o iFood explodia de vender. Saiu uma propaganda, explodia. O que eu fazia inteligentemente? Eu fazia uma conta simples. O iFood comprou quantos pratos meu? Comprou. Vou fazer uma conta redonda porque eu sou ruim de matemática, tá? Mas eu fazia essa conta. Eu vou pegar a calculadora e vou fazer. Só pra vocês entenderem. Eu cheguei a receber DFN de R$200 mil. Então o iFood chegava aqui, vamos pegar R$200 mil, ele veio e depositou na minha conta. Aí ele comprou, vamos colocar aqui um filé, eu lembro que eles tinham comprado um prato que era R$29, que na época o meu filé de frango era mais barato, mas eles compraram outro prato, não foi o filé de frango. Então dividido por 29. Eles compraram 6.800 pratos, vamos arredondar 7 mil pratos. Dividido por, era 90 dias, se eu não me engano. Eu tenho que vender 77 pratos por dia. Para você, talvez 77 é muito. Na minha realidade, eu já fazia mais de 400 pedidos por dia. Então, 77 representava 1/3 das minhas vendas. O que eu fazia? Eu tenho 90 dias para vender. No início, eu ficava de olho na operação, saía 10, 15... Eu não podia ficar sem vender no iFood, isso eu não podia. Né? Até podia, na verdade, mas aí eu ia ficar executivo na sua orelha, para evitar isso. Começo da promoção, eu peguei o dinheiro, recebi o dinheiro, aí eu vou reformar meu restaurante, vou comprar um equipamento, vou fazer alguma coisa para melhorar a minha linha de produção, que foi o que eu fiz, tá? Eu comprei alguns equipamentos que melhoraram a minha linha de produção e aumentaram a minha capacidade produtiva. E aí eu liberava 10 pratos por dia. Então eu ficava de olho aqui, saiu 10 pratos, pumba, eu ia lá e pausava. No início, 10 pratos. Por quê? Porque esses 10 pratos eram descontados de mim, era do dinheiro que eu já recebi, entendeu? E aí, conforme ia passando o tempo, eu ia aumentando para 20, para 30, até chegar no final, 100 pratos por dia. Quando dava no final do DFN, perto dos 90 dias, ali com 80, 85 dias, eu já tinha devolvido tudo. Eu tinha perdido esse dinheiro, mas eu tinha perdido esse dinheiro em 3 meses. Então eu usei um capital antecipado para mim, para reformar, para aumentar minha capacidade produtiva. Inclusive foi nessa época que eu saí de 300 para quase 500 pedidos. Foi quando eu comprei alguns equipamentos da Sulfis, inclusive, nosso patrocinador. Ó. Na época não era meu patrocinador. Foi exatamente nessa época. E aí o que acontecia? Eu usei o dinheiro inteligentemente. O iFood viu que deu certo, o iFood veio e comprou de novo. Tome. E comprou mais. E tome. E comprou mais. O iFood eu acho que parou com isso, porque isso era um negócio bom. O iFood acho que parou com isso, porque deve ter tomado golpe de muita gente, né? Que fechava o CNPJ e não recebe. Quero mais saber. Tome, tamo junto, vambora. Eu acho que foi esse o motivo, tá? Porque eu passei mais de um ano. E eu conheço gente que quase quebrou com o DFN. Porque vamos entender o seguinte, eu estou tomando prejuízo. Só que o prejuízo que eu estava tomando era mais barato do que eu pegar 200 mil no banco. Se eu pegar os 200 mil emprestado no banco para fazer um investimento, eu ia pagar muito mais dinheiro. O investimento era mais barato. E eu ia pagando em suaves prestações. Em pratos. 10, daqui a pouco 30 pratos, daqui a pouco 40. Quando chegou no final, eu estava soltando 100 pratos por dia. Era uma forma inteligente de eu pegar um dinheiro e aí eu comecei a girar o dinheiro. Foi o ano que eu mais cresci. Então, tipo assim, o iFood cria soluções, a gente tem que saber usar. E o grande problema da galera é esse. A galera não sabe usar. E aí não tem a autorresponsabilidade. Porra, eu não entendi isso, eu joguei a culpa pro outro. Eu não entendi isso. Pipipi. Então, vamos ser empresário e parar de mimimi. Mimimi não cola. Bora fazer acontecer e entender o rolê. Vamos continuar aqui no nosso vídeo, que eu fiquei nervoso agora. Foi uma jogada que deixou muitos restaurantes com as calças na mão, ou melhor, com um avental na mão, e mostra como o iFood age. E mesmo sem o loop, o iFood continua dando trabalho, e não só para os pequenos. Segundo uma matéria da BBC, um franqueado de uma grande rede de fast food contou que o iFood vende milkshakes com 50% de desconto, pagando o valor cheio ao restaurante, mas afastando clientes da loja física. A advogada Patrícia Peck alerta que essa guerra de preços pode beneficiar consumidores no início, mas levar ao canibalismo do mercado se persistir. Então os restaurantes enfrentam um dilema, ou entram nas promoções agressivas e aceitam lucrar quase nada, ou perdem espaço para concorrentes com preços baixos. Para continuar vendendo, acabam aceitando condições ruins. E quanto mais dependem do aplicativo, mais ficam presos nesse ciclo, trabalhando mais e ganhando menos. Enquanto isso, as plataformas seguem lucrando com as comissões, independente de desconto ou não. E quando falamos de taxas... Eu vou falar um negócio pra vocês. Tudo que eu falei aqui serve, você vê? Vamos separar o cliente. Cara, isso aqui é top pra você entender um rolê. Vamos separar o cliente. Quem traz a receita pro iFood, pro meu restaurante, pra todo mundo, é o cliente. Quem é o cliente? É o usuário final da
plataforma. Se o iFood é uma empresa que recebe comissão, não faz sentido ficar recebendo comissão de 99 centavos ou ficar colocando dinheiro. Quanto maior for o ticket, quanto mais o cliente gastar, mais o iFood ganha. Se você abrir um negócio hoje, você vai precisar ter um dinheiro para comprar equipamento, para comprar os primeiros insumos, para contratar funcionário. Você vai trabalhar ali 30, 60, 90 dias. Seu negócio não vai vender o suficiente para você pagar a conta. Existe um ponto de equilíbrio. Então, até você atingir um ponto de equilíbrio, esse negócio te deu prejuízo. E esse prejuízo ele tem que ser pago, vai ser um investimento. Cara, é isso. O iFood ele investiu para trazer o usuário para a plataforma. Nós estamos vivendo agora com a chegada da 99, que começou agora, esse mês de junho, que o mês passado, na verdade, que nós estamos em julho, já estou gravando, já estamos em julho. Mas o mês passado, a 99 começou em Goiânia. Qual que é o rolê que está sendo? Eles estão oferecendo pro cliente final os 2 primeiros pedidos, ou pedidos a 99 centavos. Faça o seu primeiro pedido e ele está pagando o preço cheio pro restaurante. Então, o meu prato que é R$ 28,99, a 99 vai pagar R$ 28,00 e o cliente paga 99 centavos. Basicamente, é isso que está acontecendo. Por que eles estão fazendo isso? É para trazer o cliente para a plataforma. Óbvio que com esse tipo de investimento, vamos ficar claro, é só quem tem muito dinheiro. O iFood ele deu prejuízo, se eu não me engano, até 2023. Depois disso que passou a dar lucro. Eu não tenho certeza dessa informação, tá bom? Mas se eu não me engano foi 2021 ou 2022. Mas foram vários anos dando prejuízo. Por quê? Porque estava recebendo capital de fora, o cara investindo. Eu conheço marcas próprias, restaurante. E eu sonho em fazer isso, tá? Eu vou fazer isso um dia. Eu quero ter um caixa forte para eu investir nessa captação. Eu vou botar não sei quantos mil de anúncio e vou vender prato a R$ 4,99. Ou até 99 centavos. Que é para o cara conhecer o meu serviço, o meu produto, saber como eu entrego rápido, como que funciona a minha empresa, para o cara passar a conhecer e aí ele volta pagando o preço normal. Isso é uma estratégia de marketing, tá? Eu conheço grandes empresas que fizeram isso. A gente não está falando só de aplicativo, tá bom? Eu quero fazer isso um dia. Só que precisa ter dinheiro. Tem uma rede que chama Asilados, que é do Pedro. Eu palestrei junto com o Pedro no iFood Move. Pra quem não sabe, eu fui um dos palestrantes do iFood Move. E aí eu dividi palco com o Pedro, porque eu falei de logística e o Pedro ele tem um restaurante onde ele tem 80 motoboys registrados. Registrados. Beijo, Pedro, todo mundo respeita o Pedro, gosto de um cara sensacional demais. O Pedro ele fez uma ação de marketing uma vez, dentro da empresa dele, que você chegava lá, óbvio que tinha uma quantidade de lanches, eram os primeiros 1000 lanches, eu não lembro exatamente, mas você pedia o lanche e recebia 20 centavos de troco. Que loucura, né? Você chegava lá na boca do caixa, por favor, me vê um cheeseburger. O cara lá lançava o cheeseburger e te dava 20 centavos de troco. O cara literalmente pagava para você comer o lanche. Literalmente. Por que o Pedro hoje tem 80 motoboys registrados? Por que hoje ele faz 1000 pedidos por dia? Por que hoje ele é uma das maiores redes do Nordeste? Porque ele investiu em marketing. Para ele fazer essa ação, para o cara comer de graça e ainda dar 20 centavos, ele gastou um dinheiro. Isso é marketing. Tá bom? Então, meu conselho, inclusive, toda vez que você está começando a crescer, estou começando, não consigo investir dinheiro, que é o que a gente faz, tá bom? A gente separa uma verbinha de marketing. É que hoje eu reuso toda a minha verba. Mas a ideia é mais para o futuro usar essa verba. Então, por exemplo, a verba é 8% do meu faturamento. Um exemplo, 5% do meu faturamento, que é a média que o mercado usa. Eu estou faturando 200 mil, 10% vai dar 20, é 10 mil reais. É isso? É isso. Se não for isso, vai ser isso. 10 mil reais. Eu pego desses 10 mil, 5 mil, eu faço anúncio no Facebook, Instagram, Meta Ads, YouTube, coloco anúncio para rodar aqui, coloco anúncio para rodar dentro do próprio iFood, tem a ferramenta de anúncio. Eu gasto esses 5 mil com esse tipo de anúncio e os outros 5 mil eu guardo. Abro uma conta no banco e começo a guardar. Dali um ano, eu vou ter 50 mil reais guardado. Eu pego esses 50 mil e faço uma promoção de aniversário Nani. Pá! E faço esse tipo de campanha. Pego esse dinheiro e uso para isso. É isso. Então, a gente precisa ser empresário. Ah, Edu, eu sou pequenininho, tô começando dentro de casa. Entenda esses conceitos que sua vida vai longe. Eles são chamados de parceiros, empreendedores e até mesmo colaboradores. Mas a realidade dos entregadores de aplicativo no Brasil está muito longe desses títulos pomposos e elegantes. O que a gente vê diariamente é um exército de trabalhadores enfrentando uma rotina de precarização, mascarada por um discurso de autonomia e liberdade. Por outro lado, muitos veem nos aplicativos uma chance de renda rápida e flexível, sem chefe e sem horário fixo. Para alguns é uma escolha, para outros a única opção. De qualquer forma, os números são alarmantes. De 172 mil entregadores em 2019, o Brasil saltou para 645 mil durante a pandemia.
Uma explosão que veio acompanhada de uma queda dramática na remuneração, onde antes se pagava 6 vezes mais por quilômetro rodado, hoje os valores despencaram, enquanto a carga horária praticamente dobrou. Para entender como funciona o sistema, é preciso conhecer as duas categorias de entregadores. Ponto importante, onde ele fala a carga horária dobrou, é livre. Você faz o seu horário. Você tem o aplicativo de entregador, a hora que você quiser trabalhar, você liga e vai trabalhar. O ponto é, para o cara ganhar mais dinheiro, ele tem que trabalhar mais horário. Então, quanto mais quer, mais ele vai trabalhar. Eu conheço entregador, eu já falei isso até em outro vídeo aqui do canal, eu conheço entregador que é meu brother, parceiraço. Ele faz aí, quando ele puxa, porque não é todo dia que ele puxa, mas quando ele puxa 14 horas direto, trabalhando, só para comer, ele faz 1.000 conto num dia. Aí você tira documento da moto, tira todas as despesas, que sobre 500 livre para ele. Se ele trabalhar 3 dias por semana, um dia sim, um dia não, dia sim, um dia não, ou se ele pegar sexta, sábado e domingo só, e fazer 14 horas sexta, sábado e domingo, que é onde está o grosso, o maior movimento do delivery, e o cara conseguir fazer 1.500 por semana, o cara faz 6 pau livre. Fazendo o horário que ele quer, da hora que ele quer, do jeito que ele quer. A forma fala, parece estar escravizando. Existem muitas coisas que precisam melhorar. Isso aí é indiscutível. Mas, cara, eu não tinha isso. Eu fui motoboy por 10 anos. Eu não tinha essa liberdade. Eu tinha que estar 8 horas da manhã na minha empresa. 6 horas da tarde eu tinha que ir lá bater o cartãozinho. Acabou! Eu ia pra pizzaria. Acabou! Eu não tinha essa opção. Não tinha essa opção. Não existia isso. Mas se você perguntar para a maioria dos caras que trabalham em aplicativo, os caras que trampam mesmo, que vivem disso, os caras não querem. Porque se eu colocar benefícios para o trabalhador, eu também vou ter direitos. Eu não posso pagar, por exemplo, um plano de saúde para o entregador, sendo que ele não tem vínculo nenhum comigo. Se eu passar a pagar qualquer coisa, eu vou precisar que ele cumpra um horário mínimo. O entregador quer. Fizeram uma pesquisa informal, uns tempos atrás, com motorista de Uber e entregador iFood. A maioria não quer nem regulamentação. Eles estão errados? Não estão. Se eu fosse entregador ainda, eu não queria regulamentação. Porque se regulamentar, vai me pôr para trabalhar a hora que eu tiver que trabalhar. E eu não quero trabalhar todo dia. Um dia eu quero acordar 10 horas, um dia eu quero trabalhar mais tarde, um dia eu quero trabalhar mais cedo, um dia eu tenho que resolver alguma coisa. A minha vida hoje, por exemplo, eu fico com meu filho uma semana sim, uma semana não. Com o Duduzinho. Coisa linda do pai. Tá ali, ó. A foto dele tá coberta, né? Não, que isso, pô. Aqui, ó, meu Duduzinho, ó. Aí, ó, meu Duduzinho. Então eu fico uma semana comigo, ele fica uma semana com a mãe. Uma semana assim, eu tenho que ter a rotina de pegar ele na escola às 6 horas da tarde. Então a liberdade que o aplicativo te dá, até pra quem é entregador, assim, é muito boa, é muito absurda. Então assim, ó, não dá pra ter tudo nessa vida também, né? Vamos ser sinceros. Os nuvem e os operadores logísticos, ou... Ah, ele vai falar de operador logístico, o operador logístico já é diferente. Aí ele já tem uma carguinha horária pra cumprir, aí já tem um negocinho, aí já é diferentinho. OL. Os nuvem representam 57% dos entregadores e podem escolher quando ficar disponíveis, mas tendem a trabalhar nos horários de pico dos restaurantes para garantir mais entregas. Já os OL, que são 43%, seguem escalas fixas definidas pelo responsável da operação e precisam cumprir horários e jornadas específicas. Como explica o entregador, o nuvem é autônomo. OL tem compromisso com o iFood. Esse sim tem que cumprir horário e jornada de trabalho com dias trabalhados. A jornada de trabalho ultrapassa os limites legais estabelecidos pela CLT, que determina no máximo 44 horas semanais. Para os nuvem, a carga horária pode chegar a 72 horas semanais, já que costumam trabalhar 12 horas diárias, 6 dias por semana. É uma opção dele. Ele pode trabalhar 72. Se ele quiser trabalhar 2, ele trabalha 2. O ganho dele depende do esforço dele. Um outro entregador que também é parceiro meu, em dezembro, por exemplo, ele estava tirando 12 horas todo dia. 12, 13, 14 horas. Às vezes ele parava um pouquinho mais cedo porque ele estava muito cansado. Por que ele estava fazendo isso? Porque ele não é daqui. Ele era, se não me engano, de Pernambuco. Se não me engano, é Pernambuco. E aí, quando chegou janeiro, ele trabalhou ainda até dia 6 e 7 de janeiro, que ainda o movimento é bom. Aí depois do dia 6, o movimento faz, ó. Na verdade, é depois da primeira segunda-feira do ano útil, que é quando volta todo mundo trabalhar. Aí o movimento dá uma despencada. Aí nesse movimento despencou, ele, pumba, ficou 2 meses de férias com a família dele. Se ele trabalhasse registrado em qualquer lugar, ele ia ter 2 meses seguidos de férias? Ele ia ter a possibilidade de trabalhar para ganhar mais? Ah, não, dezembro eu vou me esforçar para eu fazer um dinheiro para eu ficar com a minha família lá. Ele ia poder? Não ia. Então ele se matou em dezembro para ficar 2 meses. Ficou até o carnaval lá em Pernambuco com a família dele. Aí ele voltou para trabalhar. 2 meses de férias.
Então, assim, ó, tudo vai do seu objetivo, de como você quer, mas pra mim, eu, Eduardo, posso estar errado, posso estar completamente errado, inclusive. Eu defendo essa liberdade. De eu correr atrás do meu dinheiro e eu fazer meu próprio dinheiro. Maximizar os pedidos. A gente trabalha das 11 às 11, 3 turnos direto, almoço, café e janta, relata um dos entregadores. Já os OL seguem uma rotina de até 66 horas semanais, divididas em 3 turnos diários com 20 minutos de intervalo por turno. Mas calma que fica pior. Segundo um artigo de Pamela de Oliveira, dependendo da escala, o aplicativo faz login do trabalhador automaticamente no início do turno e o desconecta no final, impedindo-o de ficar offline durante o turno. Caso não esteja acessível durante o horário, é considerado uma falta. O mesmo acontece se o telefone estiver desligado no início do turno. A hora que eles precisarem, tem que estar disponível. Obrigado a ficar disponível naquele turno. Esse sistema mais parece o que é chamado em inglês de chain gang, onde prisioneiros ficavam acorrentados a bolas de chumbo abrindo valas. A diferença é que o entregador é uma pessoa honesta que só quer ganhar a vida. O controle sobre os entregadores é feito por algoritmos que rastreiam e avaliam constantemente o desempenho, influenciando quem recebe mais pedidos. Para os OL, isso significa cumprir escalas rígidas e estar sempre disponível nos horários programados. Já os nuvem precisam manter uma boa avaliação para ter prioridade nas entregas. No fim, a promessa de autonomia é limitada pela necessidade de seguir as regras do algoritmo, e isso significa ter que ficar online por longos períodos para garantir uma renda suficiente. O mais preocupante é que essa precarização atinge especialmente os mais vulneráveis. A pesquisa revela que a maioria dos entregadores entrou nesse trabalho por causa do desemprego. Começou a pandemia e fui demitido. Foi a única forma que achei de ganhar dinheiro, relata um entregador. É o retrato de uma categoria que carrega nas costas o peso de um modelo de negócio que transfere todos os riscos e custos para o mais frágil. Enquanto as plataformas maximizam seus lucros, são os entregadores que arcam com tudo. A moto, a bicicleta, o combustível, as manutenções e, claro, sua própria saúde. O iFood busca lucro, isso é normal. O problema é que, sem concorrência, ele dita todas as regras. Os entregadores não têm escolha, ou aceitam as condições do algoritmo ou ficam sem trabalho. Aí é outra mentira. Eu não posso falar dos OLs. Primeiro ponto. É difícil eu falar dos OLs, por quê? Porque eu não conheço. Eu sei que... Eu não sei. Então, até o que eu falar assim, eu sei que eles têm horário fixo, mas eu acho que não sei. Pode ser que esteja errado, que seja 66 horas mesmo. Então aí eu não tenho certeza, é difícil eu afirmar. Mas eu acho que não é assim. É só uma opinião, tá bom? Aí vamos lá. Ele fala aqui nesse trecho que ou você faz tudo isso ou você fica sem emprego. Dono de delivery que tá aqui me assistindo, que é o meu público-alvo, se você colocar no comentário aqui, você precisa de entregador? Eu hoje, só pra você ter ideia, eu precisaria operar ali na minha loja com 25 entregadores no mínimo. Quantos entregadores eu tenho? Eu tenho 15. Aí, Du, como que você faz com o resto das entregas? Eu tenho um sistema, que é a Food Delivery. Eu uso o sistema da iFood, onde eu consigo contratar operadores logísticos para aquele momento. Então, existe integração com a Uber Direct, com a Motu, com o próprio iFood, que aí dentro do meu sistema da Food, eu pego e solicito o entregador. Então, vamos supor, eu deveria ter 25, eu estou com 15. O que vai acontecer? Eu chamo 2 entregadores, ou o entregador meu sai com 2 pedidos, aí saiu um, aí saiu outro, saiu outro, saiu outro, saiu outro. Quando saiu o 15º, eu fiquei sem entregador. Enquanto o primeiro que saiu não volta, todos os pedidos que vão saindo, através da Food, que a Food também faz essa distribuição para o meu entregador, mas através da iFood eu chamo ou a Uber, eu chamo ou o iFood, eu chamo o que tiver mais barato. Eu faço uma cotação na hora ali. Vai aparecer o preço da Motu, o preço da Uber e o preço do iFood. E aí eu chamo o entregador que eu quiser. Só que esse entregador que eu estou chamando, seja da Uber, seja da Motu, seja do iFood, ele é mais caro que o meu entregador próprio. Eu precisaria de mais entregadores. Por que eu não tenho? Porque ninguém quer trabalhar. E ninguém quer trabalhar no sentido de que não quer ter um compromisso. Porque no meu restaurante ele vai ter que chegar às 11, 10h30, ele vai sair às 4, ele tem um horário para cumprir, ele recebe a mais por isso, ele tem uma diária, ele tem tudo isso. Entenda que quando eu estou chamando o iFood, Motu, Uber Direct, existe um intermediador, é o atravessador. Então o entregador ele está recebendo menos do que receberia no meu restaurante. Por quê? Porque a Uber, o iFood e a Motu estão pegando a parte dela. Qual que é a diferença? Na Uber, no iFood e na Motu, ele tem a liberdade de trabalhar. A hora que ele quer. No meu, ele tem esse compromisso. Para dono de delivery, está cada vez mais difícil achar entregador justamente por essa liberdade que os caras têm. Você quer ver quando eu sofro? Janeiro. Por quê? Porque eu abro dia 1º e eu abro dia 25, dia 1º de janeiro. E aí eu sempre falo, rapaziada, o ano inteiro todo mundo trabalhou e ganhou dinheiro. Dia 1 é o dia de eu ganhar dinheiro. É o dia que o dono de delivery ganha dinheiro. Eu vou cobrar taxa de entrega, vou colocar prato mais caro. Qualquer coisa que eu colocar ali vai vender e eu vou lucrar muito.
Eu nem quero volume. Volume nem tem tanto também. Então, o dia 1º, por exemplo, é um dia que eu faço menos pedido em volume. Só que o meu faturamento chega a ser o dobro do melhor dia do ano. Por quê? Porque tem pouca gente aberta e onde eu ganho dinheiro. Então, rapaziada, é o seguinte, nós fechou o ano inteiro. Se não vir trabalhar, mês de janeiro, vocês ficam em casa. Liga o seu aplicativo e vai fazer iFood. Hasta la vista, eu tenho tido sempre uma boa recorrência, a galera sempre veio trabalhar. Eu já fiz algumas punições, nunca fiz de um mês, tá? Mas fiz. Porque eu também preciso valorizar o cara que veio trampar. Detalhe, é o dia que eu ganho dinheiro e que ele também ganha dinheiro, tá? Entregador meu ali que trabalhou 4 horinhas fez 500 pau, amigão. É um dia que todo mundo ganha dinheiro. Mas principalmente eu, como dono de delivery. Certo? Então, ó, vamos entender esse rolê. No fim, a estratégia é simples: atrair, dominar e espremer. A promessa de independência para os entregadores se transforma em uma forma de exploração moderna, onde o trabalhador assume todos os riscos sem nenhuma garantia em troca. E eu não quero aqui nem discutir sobre regulamentação, se a CLT é justa ou não, e sobre o se não tá bom pra você, vai fazer outra coisa, porque acaba se tornando um assunto bem politizado, e a solução não é tão simples, mas tenho certeza que precisa melhorar. E eu vou ser bem sincero, eu não uso o iFood e nenhum outro aplicativo de entrega. Pra mim, não faz sentido colocar um intermediário quando posso falar direto com o restaurante e apoiar o negócio local. Além disso, esse modelo não é justo pro restaurante, que acaba pagando uma comissão bem alta. Quando eu trabalhei em restaurante, percebi que não era vantajoso para o estabelecimento. Mas entendo que tem muitos pontos positivos para o cliente que está na outra ponta, como descobrir novos restaurantes e a facilidade de pagamento sem criar cadastro toda vez que for fazer um pedido. Mas A facilidade de pagamento é a segurança. O grande ponto é, o cliente de aplicativo, ele tem a segurança. Se chegar um produto errado, eu consigo devolver, receber meu dinheiro de volta. Tudo isso. Ele tem segurança. Certo? Não é só facilidade. para mim, é muito mais vantajoso pagar menos acessando o aplicativo dedicado de um determinado. Aí é um cliente inteligente. Ele prefere e pode pagar menos. Isso sim. Porque você consegue vender menos. Você consegue vender mais barato, certo? Você consegue. Não é a estratégia que eu uso, por exemplo. Mas isso, o vídeo nem é esse, tá bom? O assunto nem é esse. Restaurante, ou pedir pelo WhatsApp mesmo, do que esperar descontos malucos do iFood sabendo que alguém tá perdendo. Pensa pro restaurante, pedir pro WhatsApp. Existem algumas ferramentas da própria Cardápio Web, tem o robozinho que te adianta muito. Mas o Marketplace é como você abrir a sua loja dentro de um shopping. Eu tenho meu aplicativo próprio, Cardápio Web, que eu vou usar. Que eu preciso ter esse canal próprio, porque eu não posso ter essa dependência. Qual que é a diferença do Marketplace pro meu aplicativo da Cardápio Web? O da Cardápio Web, eu vou ter que trabalhar para trazer o meu cliente para comprar na minha venda direta. A vantagem, eu tive trabalho para trazer esse cara, eu gastei dinheiro para trazer esse cara, mas a Cardápio Web me dá todos os dados dele, por exemplo. Então eu vou ter telefone, endereço, eu posso fazer uma propaganda, eu posso me comunicar com esse cliente ao longo do tempo. Coisa que no iFood não. Eu não gasto dinheiro, eu não tenho essa energia. Ele me traz cliente muito mais rápido, eu cresço muito mais rápido dentro do Marketplace, porque eu estou num local onde eu vou ter bastante gente. Porém, contudo, todavia, entretanto, existe um custo para isso. Né? Eu não tenho como conversar com esse cliente. Esse cliente, ele é do iFood. Então, se eu fechar minha loja no iFood hoje, se eu fizer qualquer coisa, o iFood não quiser que eu trabalhe mais, acabou, morreu o assunto, tamo junto, demorou é nóis. Certo? Dinheiro naquela transação. Mas e os restaurantes? Será que eles vão continuar reféns dessas comissões abusivas? E o que eles podem fazer para não depender desse sistema? Precificar, cobrar e fazer o cliente pagar. Simples. O modelo de negócio dos aplicativos de entrega criou um ecossistema que parece funcionar para todos. Clientes que adoram promoções e acionistas que lucram com cada pedido. Mas no meio disso estão restaurantes e entregadores, que arcam com altos custos e riscos sem controle sobre o valor do seu trabalho. Apesar de alguns restaurantes conseguirem margens altas e fazerem o modelo funcionar, a maioria acaba presa em um ciclo de promoções predatórias e comissões sufocantes. Mas uma tendência começa a ganhar força: os aplicativos próprios. O número de pedidos feitos diretamente nos restaurantes através de site e aplicativo próprios, telefone ou WhatsApp, aumentou 11% no primeiro trimestre de 2024, comparado ao mesmo período de 2023. Os resultados são interessantes. A Laguapa, rede de empanadas artesanais, criou seu aplicativo próprio em 2021 e as vendas nesse canal, que representavam 4% quando começou, atualmente chegam a 20% da receita do negócio. O aplicativo é uma grande ferramenta de relacionamento que permite conhecer CPF por CPF, entender o consumo de cada cliente e poder inovar em cima disso. Eu acabei falando antes dele, porque essa é uma realidade, entendeu? Essa é a diferença. Qual que é o problema? Pro aplicativo próprio, eu vou ter o trabalho de trazer o cara. Eu tenho que fazer um anúncio, eu tenho que fazer o marketing, eu tenho que gerar conteúdo, eu tenho que fazer um monte de coisa para que esse cara me conheça.
certo? Só isso. Explica Benny Goldenberg, um dos administradores. A economia é igualmente boa para os estabelecimentos e para os clientes. Sem as taxas dos intermediários, os pratos chegam a custar 20% menos nos canais próprios dos restaurantes. Como explica Paulo Solmuth, presidente da Abrazel, essa estratégia deixa o mercado mais interessante, porque o restaurante tem mais facilidade na oferta, entregando um produto bom e mais barato. É importante destacar que os restaurantes não precisam... É o grande lance. É uma realidade, isso que o presidente falou, da Abrazel falou, é uma realidade, mas o cliente quer pagar mais barato. Uma coisa, quando eu entrei nesse mercado, a Amazon, né? Tem uma entrevista do presidente da Amazon que eu assisti também, que é muito boa. Mas a realidade é, se um tênis, você vai comprar no Mercado Livre, na Amazon, na Netshoes, ele custa R$100,30 de frete. Você, não vou pagar frete não. 130, 140 com frete grátis. É isso que eu quero. Vai entender o consumidor, amigão. Mas é o gatilho. É o gatilho. Desenvolver um aplicativo próprio. Eles podem simplesmente contratar um serviço white label. Nesse tipo de aplicativo próprio, o estabelecimento paga uma assinatura mensal para ter um aplicativo próprio de delivery, mas sem as comissões salgadas dos agregadores, como iFood, além de poder personalizar com a sua marca própria. Só que a grande vantagem do iFood é oferecer um ecossistema. Inclusive, eu já vou deixar, vai estar na descrição aqui o meu link, tem descontos. As 3 primeiras mensalidades tem desconto se você fechar com a Cardápio Web nesse link aqui. Obrigado. Não era o objetivo do vídeo, mas tá aí, ó. Cardápio Web tá aqui, ó. Sistema completo. Ele traz visibilidade, conecta o cliente ao cardápio, processa o pagamento e ainda encontra o entregador. Tudo integrado. O restaurante só precisa cozinhar. Claro, essa comodidade tem um preço alto. Já com o aplicativo próprio, o custo inicial é maior e o desafio não é só entregar, mas fazer com que as pessoas conheçam e usem o aplicativo, o que pode significar investimentos em marketing. Para negócios que estão começando, o iFood ainda pode ser um bom ponto de partida para construir uma base de clientes. Esse é um ponto. Negócio que está começando, se você perguntar para qualquer gestor de tráfego que seja profissional, o que é gestor de tráfego? É o cara que faz os anúncios. Qualquer agência de marketing que faz anúncios, que vai te trazer cliente. Se você perguntar para um cara profissional, e se você estiver começando, ele vai falar para você, começa no iFood. Porque o iFood é a forma mais barata de eu trazer o cliente. O tráfego, vou ter que gastar antes, vou ter que investir antes. Então, qual que é o problema da maioria? Começa no iFood e fica no iFood para sempre. O cara não sai do iFood. Aí tá errado, né? Mas para o restaurante já estabelecido ter o seu próprio ecossistema, não só é mais lucrativo, mas te coloca no controle do negócio. Mas para isso ele precisa ter um sistema próprio de pedidos, de entrega e atração de clientes. Alex Pinto, diretor de marketing da IMC, dona do KFC e Pizza Hut, alerta. É preciso ter um conjunto de capacidades, como logística, suporte e qualidade, que custam caro e tomam tempo até amadurecer. Não basta só criar um aplicativo, é necessário todo um ecossistema para garantir uma boa experiência ao cliente. O mercado entende que os canais próprios não vão substituir completamente os agregadores como iFood e Rappi, que seguem sendo a principal escolha do consumidor para pedidos online. O diretor do Rappi Brasil, Felipe Criniti, argumenta que a penetração do delivery no Brasil ainda é baixa e há espaço para o canal crescer no país. Mas segundo Aquiles Hasegawa, especialista entrevistado no Consumercast, existe um caminho estratégico para lidar com essa dependência dos marketplaces e trazer esse cliente para o seu aplicativo próprio. Ele explica. Trabalho muito com marketplace para captação, né? A gente captar dentro do marketplace, acho que é uma realidade que você não consegue mudar, principalmente que a gente tem um player muito forte hoje, né? Que detém o mercado quase inteiro, então você tem que correr junto com esse cara para captar o seu cliente. Depois disso a gente traz nosso aplicativo próprio para você poder estabilizar seu custo, né? Aqui eles detalham o impacto financeiro dos marketplaces e a importância de direcionar clientes para o canal próprio. Difícil eu falar de um concorrente, mas o vídeo nem é uma propaganda para Cardápio Web, né? Não é nem esse intuito, mas a gente precisa pegar 2 pontos nessa fala dele, que são importantes. O Consumer, ele foi um concorrente da Cardápio Web e ele foi um dos melhores do mercado lá atrás. Qual que é o problema do Consumer? Parou no tempo. Depois eu tive um outro aplicativo que aconteceu a mesma coisa. E fora que começa preços exorbitantes. Por que eu fechei com a Cardápio Web? Porque o grande lance é, o nosso mercado, ele muda o tempo inteiro. Tem toda hora atualização, toda hora tá acontecendo coisa nova. E se você não quer fechar com a Cardápio Web, vou abrir o delivery, você precisa estar em uma empresa que esteja sempre atualizada. Não vou ficar citando nomes, mas várias delas pararam no tempo. Hoje a gente trabalha num sistema de dark kitchen. Então, ou seja, eu tenho 4 lojas no iFood que integram e eu recebo os pedidos na mesma cozinha. Tem um sistema que só recebe 2 lojas no iFood. Entende? Vai fechar o sistema, né? Agora falando sério mesmo,
Edu, porque você tá indicando, não confio em você, não te conheço. Tá ótimo, tamo junto. É nóis. Mas pesquise um aplicativo, um sistema que esteja sempre atualizado. E a sua pesquisa não tem que ser perguntar pro vendedor. Seu sistema atualizado? Obviamente que a resposta vai ser sempre sim. Escute a opinião dos consumidores. E a Cardápio Web está entre as melhores do Brasil. Se você pegar hoje um percentual de marketplace... Um outro ponto que eu ia comentar desse vídeo que eu acabei esquecendo ele fala de você usar o marketplace para captar cliente. Esse é um erro juvenil. Mas eu entendo o que ele está falando, por quê? Porque o produto que ele vende, ele é dono do sistema. Não sei se ele é dono, não vi o que ele é, não conheço ele. Mas ele trabalha com o sistema. Conheço o Andrezão que estava lá no fundo. Ele trabalha com o sistema. Então ele tem que vender o peixe dele. Então ele tem que te vender essa ilusão. Por que eu falo que é uma ilusão? Eu sou dono de restaurante, eu entendo... Tá aqui o meu iFood, ó. Eu sou um cliente assíduo do iFood. Compro muito. Por quê? Hoje eu tô aqui no meu estúdio, tem dia que eu tô no meu escritório, tem dia que eu tô em casa, tem dia que eu tô na casa da minha mãe, tem dia que eu tô na casa da minha irmã. Eu tenho todos os meus endereços cadastrados aqui, eu tenho meus cartões cadastrados. É facilidade. O Marketplace ele veio para facilitar a vida do cliente preguiçoso. Eu e a maioria das pessoas. Existe aquele cliente que não tá, existe. Então você tem que correr atrás desse cara. Se você ficar com essa ilusão de que eu vou tirar o cliente do iFood, o cliente ele pode até sair do iFood para vir comprar de você na venda direta, pode, mas ele vai demorar um tempo muito absurdo, porque ele tem toda a segurança. Ele vai ter que te conhecer, saber quem você é, pois talvez ele vai ter uma boa experiência no seu site ou não, ele vai voltar. Ou seja, e esse número é pífio. Teve uma vez, volto a repetir, se você não conhece minha história, vai no Instagram lá, destaque, assiste minha história que você vai entender. Mas antes de eu me separar e recomeçar do zero, o meu restaurante ele fazia 600, 700 pedidos. E aí eu já gerava conteúdo na internet, o cara veio, todo mês você dá um carro popular para o iFood. Porque como eu faturava 400 mil reais, eu tava dando ali em torno de 50 mil reais pro aplicativo. Quem dá é os clientes, não sou eu. Mas tudo bem. Aí o cara chegou para mim e falou assim, se você vir trabalhar para venda direta, eu ofereci um Pix de 100 mil reais. Falei, eu te faço um Pix de 100 mil reais se você me fizer vender os mesmos 400 pedidos de um mês para o outro, para eu parar de pagar esse carro zero pro iFood. Carro popular, não foi carro zero, foi carro popular. Cadê? O cliente do iFood, ele é do iFood. Você vai tirar ao longo do tempo. Você consegue, mas é ao longo do tempo. 12%, você coloca isso na ponta do lápis, você fatura 10 mil, é 1.200 reais no seu bolso. Você está gastando com a entrega dentro do marketplace. Isso. Meu prato é 15, eu tô cobrando tudo, não tá sendo nada. É que aí as pessoas têm a maneira de querer olhar o que é do outro. Volto a repetir, no começo do vídeo eu falei, meu prato ele vai custar em torno de quase 5 reais ali. Cara, eu vendo a 28 conto. Se eu tivesse só aquela estrutura de negócio, sem a estrutura de custo que eu tenho, cara, eu venderia por 15 igual meus concorrentes vendem por ali. 15, 16, 17, eu vendo a 28. Por quê? Porque tá a parte do iFood, tá a parte do entregador, tá a parte de todo mundo. Aí eu querer ficar de olho no dinheiro do outro. Tá errado. Se você tiver seu entregador próprio, né? Se você tiver a logística deles aí, vai pra 30%. A cada 10 mil que você vende, você passa 30 pro marketplace. Então... Aí, ó, outro erro. Ó. A cada 10 que você vende, você passa 30 pro marketplace. E o entregador? Ele trabalha de graça? Os caras querem pintar o marketplace de vilão. Cara, não existe isso. O caso dele eu entendo porque ele precisa fazer... Enfim, ele precisa vender o peixe dele. Mas eu acho um erro onde as pessoas fazem isso. Tipo assim, mesma coisa que eu quiser vender, DSF Food Market vai fazer você sair do zero a faturar 50 mil. Ou eu vou elevar o faturamento da sua loja. Ou eu posso te dar várias... O que minha empresa pode fazer por você é muita coisa. Mas eu querer falar mal do concorrente para vender para você. Isso é errado. Isso você nunca vai me ver falando. Às vezes você pode me ver falando mal de alguém porque eu não gosto, mas eu também falaria pra pessoa e às vezes se eu tô falando público é porque a pessoa já sabe. Mas mesmo assim eu não falo. Difícil. O caminho é esse. Capta no Marketplace, transfere para o seu canal próprio e fideliza o cliente lá. Essa abordagem mistura o uso... Parece simples, né? Capta, leva pra cá... estratégico dos marketplaces com o desenvolvimento de canais próprios. Aqui eles destacam que o segredo está em captar o cliente nos grandes aplicativos e em seguida direcioná-lo para o canal direto do restaurante, onde o custo é menor e o lucro maior. Aqui em Novo Hamburgo tem uma lancheria que faz exatamente isso. Eles colam na parte de dentro da embalagem um adesivo que diz para o cliente pedir pelo aplicativo deles numa próxima, pois isso gera desconto. O futuro desse mercado está, portanto, numa possível estratégia híbrida. Os aplicativos...
E eu não tô dizendo pra fazer isso, tá? Inclusive sacolinha personalizada, com nome, telefone, WhatsApp, QR Code, tudo. Vou contar uma história pra vocês. Há uns 3 anos atrás, 4 anos, eu não lembro agora exatamente, mas há alguns anos atrás, o iFood caiu no Dia dos Namorados, que é um dos melhores dias do ano. Caiu. Que caiu? O aplicativo parou de funcionar. Nessa época, eu trabalhava na operação do restaurante. Então, eu tava ali, um dia a dia. Como o meu sistema é todo automatizado, a cardápio web, na época eu não usava cardápio web, mas até hoje é assim, o cliente faz o pedido, cai, eu não sei a origem do pedido. Só sei que o pedido tá caindo. Minha equipe tá fazendo e estão mandando embora. Se veio do meu canal próprio, óbvio que tem uns símbolos que você consegue identificar, mas não é o nosso foco de quem tá na operação. O cara que tá fazendo hambúrguer, o cara que tá fazendo o pedido lá, ele vai... esse pedido veio do iFood? Não vai. É pedido, vamos fazer, meu filho. Bora. E aí, nesse dia, eu continuei trabalhando normalmente e pum, foi embora. Quando chegou no final do expediente, eu descobri que o iFood tinha caído. Tinha sido um dia fraco, ou seja, eu tinha vendido menos do que eu venderia, mas tinha vendido bem. E aí eu fui descobrir que o iFood tinha caído. Quando eu fui olhar os canais de venda, a origem das vendas, eu vi que todas as minhas vendas tinham sido... 80% das vendas tinham sido feitas no meu aplicativo próprio. Na época eu fiquei igual pé de pombo, assim, ó. Aí, ó. Estourei, o iFood caiu, o iFood parou de funcionar e todo mundo comprou de mim, eu vendi bem, vendi um pouco menos, mas aí não paguei 12% e pipipi. Fiquei ó, com o peito de pombo. No dia seguinte veio o banho de água gelada. Voltou tudo ao que era. O iFood voltou a funcionar, todo mundo voltou a comprar. Por que que eu vendi bastante na minha venda direta? Porque todo pedido meu vai um cartãozinho grampeado com o número do WhatsApp e o QR Code pro cara fazer o pedido. Há 50 anos. Sempre foi. É um cartão de visita. Um cartão de visita, vai grampeado na sacolinha. O cara que é meu cliente, que faz ali 2, 3 pedidos por semana, porque eu vendo uma comida, né, do dia a dia. Então, ou o cara que faz um pedido por semana, o cara já tem mais ideia. Ele anda tropeçando nos cartões na casa dele. Tanto cartão que ele tem. No dia que o iFood caiu, ele falou, mano, eu tenho um cartão daquele idiota. Pegou e fez o pedido. No dia seguinte, quando voltou a funcionar, ele voltou pro aplicativo dele. É simples. Isso eu vivi na pele, tá bom? Na pele. Só que isso, quando aconteceu, o meu restaurante já tinha ali 6, 7 anos. Pra quem não sabe, volta a repetir, vai lá no Instagram, vê minha história lá. Mas pra quem não sabe, eu separei e eu comecei do zero em 2023, perdão. 7 de dezembro de 2023. 2024 eu fiz 2 milhões no primeiro ano já, começando do zero. Fim da régua. Quando foi agora em 2025, recentemente, deu um problema no aplicativo. Não sei se vocês... Agora, um mês passado, um mês atrás. Só tava funcionando o iOS. Android não tava funcionando. Minhas vendas despencaram. E eu continuo com a mesma estratégia, certo? Aí você vai perguntar, Edu, por quê? Por que não funcionou? Porque primeiro que durante um bom tempo desse primeiro ano eu não mandava nada. Porque eu não tinha dinheiro de fazer. Bom, aí vocês vão assistir minha história pra entender. Tava duro e devendo. Não tinha dinheiro como fazer. E segundo que o tempo de marca. A marca é nova. Então o dia que caiu, minhas vendas despencou. Lá na minha marca, eu vivi isso 2 vezes no iFood. Eu tô no iFood desde 2014, quando eu entrei no delivery. 11 anos vai fazer. 2 vezes aconteceu isso. Em uma eu já tinha muito tempo de marca, vendi pra cacete. Na outra eu tinha pouquíssimo tempo de marca, despencou. E graças a Deus que caiu só o Android. Que se caísse tudo eu ia zerar. Zerar não. Ia ter pouquinhas vendas. Com suas taxinhas e promoções que esvaziam os bolsos dos restaurantes, ainda ajudam a atrair clientes que adoram o desconto. Mas é nos canais próprios que os donos dos restaurantes realmente ganham dinheiro e criam clientes fiéis. Quem souber equilibrar os dois lados vai se dar bem. Isso é verdade, tá? Equilibrar os dois lados. E outro ponto é, o cliente da venda direta, ele é muito mais fiel. Muito. Muito. Isso aí é... Ele é mais difícil de conseguir, mas ele é mais fácil de reter. Só fazer o básico. E o que você acha desse assunto? Você usa o iFood ou é como eu que bato um papo com a atendente da lanchonete pelo telefone? Comenta aqui abaixo e não deixa de me dizer o que achou desse vídeo. E para garantir o seu Nomad Explorer agora, o cartão de crédito da Nomad, é só escanear o QR Code aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição. Abra sua conta sem taxa de abertura. Eu acho que acabou o vídeo, agora é só propaganda. Se você é como ele, que bate papo com o atendente da lanchonete, você tá tirando, porque na hora do pique é uma correria, a gente precisa fazer. Não dá pra ficar batendo papo. Comenta aqui o que você achou do vídeo, se você concorda com a minha opinião, se você discorda. Bora bater esses papos aqui nos comentários aqui embaixo. Eu que vejo, respondo. Minha equipe também responde, mas eu quero responder, eu quero te ver. Gostou? Curte, compartilha. Vai pro próximo vídeo aqui, maratonar o canal e inscreve aqui. Bora pro próximo vídeo, até já, vai? Beijo do gordo.